Capítulo 732. Condado de Desi, cidade de Conan, Rua Indus Vermelho, número 67. Com um rosto comumente visto no reino Loen, Klein deu um passo à frente e tocou a campainha. Em menos de um minuto, a porta se abriu quando uma criada olhou para fora e perguntou curiosa: "Boa noite, quem você está procurando?" "Estou aqui para encontrar a Madame Neelo. Sou amigo do pai dela, Davi Raymond", respondeu Klein calmamente. Derek Raymond era o pesadelo que ele libertou da fome rastejante. Era uma luva vermelha dos Nighthawks, e a primeira coisa em sua mente antes de se dissipar foi sua filha, Neelo Raymond. Ele se desculpou muito com ela por não ter passado tempo com ela enquanto crescia, fazendo-a efetivamente perder o pai quando já havia perdido a mãe. Klein havia prometido a ele que faria uma visita à bela cidade costeira se tivesse a oportunidade de visitar sua filha. Tendo procurado mais informações anteriormente, Klein teve uma ideia geral sobre a situação de Neelo Raymond. Depois que essa garota se formou no ensino fundamental, ela trabalhou na Fundação para Cuidados com Mulheres e Crianças, administrada pela Igreja da Deusa da Noite Eterna. Ela ganhava um salário semanal de 2 libras e 10 soles e era alvo de inveja dos vizinhos. Ela também herdou uma herança de seu pai empresário. Quanto era, ninguém sabia. Eles simplesmente sabiam que ela era mais rica que a maioria das pessoas da classe média. Normalmente falando, as mulheres com tanta riqueza dariam grande ênfase ao casamento. Elas selecionavam e observavam repetidamente os candidatos, resultando em seu casamento tardio. No entanto, Neelo casou-se com um funcionário público apenas um ano depois. Como ambas as partes acreditavam na deusa da noite eterna, ela não adotou o sobrenome do marido. Ela continuou usando o nome de Neelo Raymond e continuou morando na Rua Indus Vermelho, número 67. Depois de ouvir a resposta de Klein, a criada rapidamente pediu que ele esperasse enquanto ela entrava na sala para se reportar à patroa. Em pouco tempo, uma mulher com um vestido caseiro caminhou até a porta. Ela tinha cabelos pretos e olhos azuis. Seu rosto era bastante magro e ela era bastante bonita. Parecia-se com Davi Raymond. "Boa noite, senhor. Sou Neelo, filha de Davi Raymond. Posso saber quando você conheceu meu pai?" Neelo Raymond perguntou educadamente, mas com cautela. Klein tirou o chapéu e sorriu. "Eu o conheci no mar. Já se passaram vários anos." Neelo Raymond lançou-lhe um olhar cauteloso e disse: "Talvez você não saiba, mas ele já faleceu." Klein suspirou e respondeu: "Sim, eu sei. Eu o conheci através daquele desastre." Ele tinha algumas palavras a dizer naquela época nas quais não pensei muito. No entanto, quanto mais pensei sobre isso nos últimos anos, mais senti que deveria informá-la. "É mesmo?" Neelo disse suavemente. Depois de pensar um pouco, ela o convidou: "Por favor, entre." "Você se importaria se meu marido ouvisse?" "Isso cabe a você decidir", respondeu Klein francamente. Neelo assentiu e conduziu Klein para o escritório. Seu marido tinha a aparência de um funcionário público comum com porte de cavalheiro. Ele largou os jornais e o seguiu. Depois que ambas as partes se sentaram, Klein olhou para o casal no sofá e ponderou. Sr. Davi Raymond certa vez passou por um desastre após o outro. Ele perdeu pai, mãe, esposa, irmãos e irmãs. Neelo assentiu com uma expressão inexpressiva. "Eu sei." Klein pensou e continuou. Ele fingia ser um comerciante, mas estava procurando os assassinos que causaram aquele desastre. "Eu sei." Neelo não se opôs a isso. Klein olhou para ela e continuou. Ele se dedicou a esse assunto e ficou muito arrependido por não ter conseguido passar um tempo com você enquanto crescia,
fazendo com que você perdesse seu pai ao lado de sua mãe. Neelo ficou em silêncio por um segundo antes de responder rapidamente: eu sei. Klein olhou para os livros antigos ao seu redor e suspirou silenciosamente. Ele disse que seu maior desejo era ver você entrar no salão do casamento sob o testemunho da deusa, ter sua própria família e não ficar mais sozinha. Acredito que ele deveria estar muito feliz agora. O olhar de Neelo se afastou lentamente do rosto de Klein enquanto ela ficava boquiaberta, respondendo apenas 2 segundos depois. Eu sei. Klein inclinou-se ligeiramente para frente enquanto cruzava as mãos. Ele disse que poderia morrer no mar e queria que eu lhe contasse que ele morreu em consequência de um acidente. Todos os assassinos de antes já foram punidos. Você não precisa odiar ninguém. Ele também disse que te ama muito e que sente muito. Neelo permaneceu em silêncio por alguns segundos enquanto piscava. Ela virou a cabeça para o lado e zombou com uma atitude pouco clara. Entendi. Klein lançou-lhe um olhar profundo antes de se levantar. Passei a mensagem. É hora de ir embora. Encontrado em silêncio, o marido de Neelo assentiu gentilmente como um gesto de agradecimento. Klein se virou e caminhou até a porta do escritório. Assim que ele girou a maçaneta, a voz de Neelo Raymond soou atrás dele, profunda e rouca. Que tipo de pessoa você acha que ele era? Klein ficou em silêncio por um segundo, virou a cabeça e curvou os lábios. Ele disse com um sorriso: um protetor. Ele não ficou mais tempo quando abriu a porta e caminhou até o cabide. Quando colocou o chapéu e saiu da rua Indus Vermelho, número 67, soluços suaves e contidos de repente perfuraram seus ouvidos. Balançando a cabeça silenciosamente, Klein deixou o burgo e entrou na Catedral da Deusa da Noite Eterna. Passando pelo corredor escuro e sereno, ele sentou-se na 7ª fila de trás. Ele enfrentou a meia-lua carmesim e o emblema sagrado preto cheio de estrelas resplandecentes. Ele tirou o chapéu, abaixou a cabeça e levou as mãos à boca, assim como os muitos crentes presentes. Enquanto orava silenciosamente no silêncio e na tranquilidade, o tempo passou rapidamente. Klein abriu lentamente os olhos enquanto se levantava suavemente. No local onde se sentou, deixou um item embrulhado em papel. Klein caminhou pelo corredor e saiu da sala de orações, indo direto para a entrada da catedral. De costas para o corredor, colocou o chapéu, levantou a mão direita e estalou os dedos. Pá! O papel de repente pegou fogo onde ele estava sentado, chamando a atenção do padre. Quando este cavalheiro correu, as chamas já haviam se extinguido, deixando para trás um item escuro parecido com uma joia. Isto é, embora o sacerdote não soubesse o que era aquele item, sua percepção espiritual lhe disse que era muito importante. Quando ele e os outros padres correram para fora da catedral, o senhor de fraque e meia cartola já havia desaparecido. A manhã seguinte, através de um mercado negro local, Klein obteve uma nova identidade ao chegar à estação de locomotivas a vapor. Em suas mãos estava uma passagem de 2ª classe no valor de 18 soles, além de documentos de identificação. Ele segurava uma mala de couro preta enquanto estava na plataforma, com as costas retas, aguardando a chegada do trem com destino a Bäcklund. O atual ele era um homem de meia-idade que estava perto dos 40 anos. Ele tinha pouco mais de 1,80 centímetro de altura e seu cabelo preto tinha alguns fios prateados. Seus profundos olhos azuis pareciam um lago à noite e ele era bastante bonito. Ele emitia vibrações maduras e elegantes. Olhando para os documentos de identificação, os olhos de Klein refletiram seu nome atual, Duane Dantes. Depois de pensar um pouco, colocou a mala no chão,
colocou-a no chão e abriu-a antes de colocar todos os seus documentos de identificação dentro. Dentro da mala havia uma caixa preta de madeira contendo as cinzas do ex-soldado de Loen, Frunzier Edward. Momentos depois de arrumar a mala, ele ouviu um apito. Um trem a vapor entrou na estação expelindo fumaça antes de diminuir a velocidade e parar. Ele ergueu os olhos e lançou o olhar para frente enquanto o examinava em silêncio. Então, olhou para sua mala e sussurrou: "É hora de voltar." Ele então se endireitou, carregou seus pertences e caminhou até a porta aberta da carruagem. Reticências. Bäcklund, Burgo Sherwood, Rua Gunstedt, número 26. Benson tirou o chapéu, tirou o casaco e entregou-o à criada. Ele olhou para sua irmã, Melissa, que estava colada ao livro na sala. Os vestibulares são em junho. Você finalmente experimentará a dor de estudar cuidadosamente que eu suportei naquela época. Melissa não ergueu os olhos enquanto continuava lendo. Estou estudando cuidadosamente todos os dias. Um pouco de humor, Melissa. Um pouco de humor. Qual é a diferença entre uma pessoa sem humor e um babuíno de cabelos cacheados? Benson disse com um sorriso. Melissa olhou casualmente para ele e disse: "Não foi isso que você disse no passado." Ela não o corrigiu sobre qual era a diferença exata entre humanos e babuínos de cabelos encaracolados e, em vez disso, disse: "Os funcionários públicos também terminam o trabalho tão tarde." Não, tem havido muito trabalho recentemente. Como você sabe, você não sabe. Numa reforma tão grande, a transferência de trabalho e o endireitamento de diferentes relações são muito problemáticos. Benson olhou o espelho da sala. Ele não pôde deixar de levantar a mão para pentear o cabelo e disse com uma expressão de descontentamento: "Embora eu seja apenas um funcionário de baixo escalão no Ministério das Finanças, isso não me impede de ter muito trabalho. A única coisa que me deixa feliz é que finalmente sobrevivi ao maldito período de estágio. Em breve terei um salário semanal de 3 libras. Melissa largou o livro, foi até o refeitório e disse a Benson: "É hora do jantar." Ela fez uma pausa e disse muito séria: "Li nos jornais que existe algo chamado seiva da árvore Donningsman que tem um efeito significativo no aumento do crescimento do cabelo." O rosto de Benson imediatamente ficou com expressões confusas. Reticências. Swash. Em meio ao apito, a longa locomotiva a vapor entrou em Bäcklund. Klein pegou sua mala e mais uma vez entrou na capital das capitais, a Terra da Esperança. Ele descobriu que a poluição havia diminuído significativamente e não havia as óbvias cores amarelas pálidas. Os postes de gás da plataforma já estavam acesos, dispersando a escuridão. Examinando a área, Klein saiu da estação de locomotivas a vapor, pegou o metrô e uma carruagem e chegou ao cemitério da Igreja das Tempestades, nos arredores do Burgo Oeste. Então, gastou um pouco de dinheiro e colocou as cinzas de Frunzier Edward em um epitáfio. Nessa altura, este soldado de Loen já tinha deixado Bäcklund há mais de 165 anos. Depois de dar um passo para trás, Klein observou por um momento antes de usar caneta e papel para gravar algo no epitáfio. Frunzier Edward. Ele fechou os olhos e acrescentou: "Toda viagem tem seu destino. Ponto."